Da feitiçaria antiga aos recentes movimentos neopagãos, a história da bruxaria está nas entrelinhas da própria história. As bruxas são um estereótipo duradouro e imutável na mentalidade coletiva. Sua tradição, repleta de perseguições e reviravoltas, tem uma trajetória silenciosa, mas não por isso menos verdadeira. A história de hoje retrata um acontecido de mais de 300 anos, onde o fanatismo pela religião se sobrepõe à razão. Mas antes da história, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, deixar seu like e ativar o sininho para ficar por dentro de novas histórias. As Bruxas de Salem. Salem, uma cidade de Massachusetts, era conhecida por sua população conturbada à época e foi formada sobre os moldes da religiosidade dominada por líderes seculares conservadores puritanos. E foi nesse cenário, em fevereiro de 1692, que Beth Parris, uma menina de 9 anos, e sua prima Abigail Williams, de 11 anos, filha e sobrinha, respectivamente, do reverendo Samuel Parris, começou a ter ataques. As meninas gritavam, jogavam coisas pela sala, faziam sons estranhos, rastejavam debaixo dos móveis e contorciam-se em posições peculiares. Reclamavam o tempo todo de serem beliscadas e picadas com alfinete. Na época, o médico William Grimes não encontrou evidência física de nenhuma doença, o que levou a todos pensarem em possessão demoníaca. Em pouco tempo, outras jovens da vila começaram a exibir comportamentos semelhantes. Não raro, quando Lawson pregava como convidado na capela da vila de Salem e era constantemente interrompido por surtos e aflitos. Quando pressionada pelos magistrados puritanos, as meninas acusaram Sarah Gould, que era moradora de rua, Sarah Osborne, uma idosa, e a escrava do reverendo Samuel Parris, a Tituba. Essa teve seu nome diretamente ligado aos testemunhos das filhas do reverendo, porque na época ela havia sido vendida de Barbados para ser escrava. Muitos consideravam até certo momento que ela era negra, mas alguns historiadores dizem que sua origem é indígena sul-americana. Tituba vivia em contato com as meninas e, por ser escrava, tornava-se um alvo fácil. Para muitos, foi ela quem começou a espalhar a bruxaria por Salem, ensinando feitiços e rituais às mulheres e meninas do vilarejo. Por ser uma mulher indígena, seus conhecimentos sobre a natureza, energias e manipulação de ervas, por exemplo, eram algumas das coisas que levantavam suspeitas. Alguns contam que Tituba, para curar as meninas, fez um feitiço chamado bolo de bruxa, que, em tese, curaria as meninas. Composto pela urina das meninas, mais centeio, que seria dado aos cachorros e quebraria a maldição. Feito esse bolo, ela passou a ser acusada de bruxaria. Sendo interrogada pelos puritanos que diziam que era óbvio que a escrava tinha assinado um compromisso com o mal, com o próprio diabo, Tituba não hesitou, usando isso a seu favor, e em seu julgamento alegou ter feito um acordo com Lúcifer. Quando pressionada a assumir a sua bruxaria, ela disse: "O demônio veio até mim e ordenou que eu o servisse", deixando todos os puritanos em pânico. Tituba ficou em cárcere até o dia do seu julgamento. Foi absolvida por convencer os puritanos que nasceu para servir e, por isso, se viu obrigada a servir o mal. Algumas pessoas acreditam que, mesmo sendo inocente, Tituba assumiu a culpa das práticas da bruxaria porque era melhor confessar e ser presa do que sofrer a ira do reverendo Samuel Parris.
Tituba não só assumiu sua culpa, como também acusou outras mulheres e homens da aldeia que foram presos e acusados de feitiçaria. Ela também confessou que Sarah Osborne possuía uma criatura com cabeça de uma mulher, 2 pernas e asas, além de falar sobre cães pretos, porcos, pássaros amarelos e vermelhos, ratos pretos, gatos e até um lobo. Ao misturar as diferentes visões sobre bruxaria, ela inadevidamente colocou a pequena cidade de Salem no caos por insinuar que Satanás estava entre eles. No total, foram acusados cerca de 200 pessoas de praticar a bruxaria e realizar pactos com o demônio. 19 mulheres foram enforcadas, diversas morreram na prisão. Um homem de 71 anos foi morto a pedradas e até uma criança foi morta. Com o fim das acusações, dos julgamentos, das prisões e sentenças, começou a série de desculpas com declarações de juízes que pediam perdão por ter errado em seus julgamentos. Em 14 de janeiro de 1697, o Tribunal Geral de Salem promoveu um dia em respeito às almas das mulheres condenadas. No ano de 1711, as famílias das vítimas foram indenizadas com 600 libras, mas o estado de Massachusetts só se desculpou formalmente em 1957, 250 anos após os enforcamentos. Alguns pesquisadores afirmam que o comportamento estranho das crianças, avaliado como uma atividade paranormal pelo médico que a examinou, era, na verdade, resultado de uma contaminação de um tipo de fungo encontrado em centeio, trigo e outros cereais, já que o contágio por esse tipo de fungo pode causar vômito, contrações musculares e alucinações. E você, o que acha? O fato ocorrido em Salem foi somente um fato que a ciência conseguiu explicar ou tem algo de sobrenatural e ocultos que ficaram inexplicáveis?